Hoje eu vou falar para vocês sobre cisto facetário e o objetivo da nossa aula é passar os tips and tricks para que você possa fazer uma ressecção desses cistos facetários de forma segura, com a menor chance de complicação possível. Antes da gente falar sobre o passo a passo da cirurgia, é importante que nós entendamos um pouquinho sobre anatomia e fisiopatologia, para que assim a gente possa entender melhor o passo a passo da cirurgia. Os cistos facetários, os cistos sinoviais, foram descritos por Hipócrates na região do punho há 2 milênios atrás. Essa palavra vem de ganglion, que seria um nó, um emaranhado de tecidos. Mas coube ao local a descrição do cisto justafacetário, que é esse cisto que a gente vai abordar na nossa aula. Em relação à epidemiologia, é uma patologia que acomete, em especial, pessoas na sua 6ª década de vida, e 0,5% dos pacientes que têm radiculopatia, na verdade, têm um cisto facetário. O nível mais comum de acometimento desse cisto é o nível L4-L5, seguido do L5-S1 e depois do L3-L4. As mulheres são mais acometidas em cisto facetário em 62%, e os achados clínicos dessa patologia são a radiculopatia em 100% dos casos e déficit motor em apenas 7%. E aí vem um dado interessante. Quando você tem um cisto facetário, segundo esse autor, Amir M. Khan, você tem uma listese móvel em 23% das vezes. Porém, em 60% dos pacientes com listese, a gente tem um cisto facetário fazendo parte dessa fisiopatologia. Existem 2 tipos de cisto facetário: os cistos facetários verdadeiros e os não verdadeiros. Os verdadeiros são os cistos sinoviais, que é o motivo da nossa aula, que eles são originários e contínuos com a faceta, com a sinóvia da faceta. E os não verdadeiros são os cistos gangliônicos, os cistos de ligamento amarelo e cistos do ligamento longitudinal posterior. E qual a diferença do cisto sinovial para o cisto gangliônico? O principal deles é que o cisto sinovial ele é contínuo em relação à articulação facetária. Com isso, a gente vai ter células sinoviais verdadeiras no conteúdo desse cisto, ao contrário do cisto gangliônico. É muito importante que nós entendamos a anatomia da articulação facetária. Então, a gente vê esse bonequinho aqui andando pelo processo transverso, subindo pela SAP, que é a nossa faceta lateral, e chegando na nossa IAP. E por que isso é importante? Porque a gente tem que depreender, tem que compreender que para a gente acessar essas regiões aqui do recesso, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente retirar essa porção mais medial da IAP, que é a faceta inferior da vértebra superior ou faceta medial. Então, se a gente não ressecar a borda medial da faceta, como o Moscatelli mostrou, a gente não vai ter acesso à articulação e, consequentemente, ao conteúdo que está no recesso. Mas tão importante ou mais importante do que a anatomia óssea da faceta é a anatomia do ligamento amarelo. A gente precisa lembrar que o ligamento amarelo é um lençol. E esse lençol, ele vem desde o processo espinhoso, ele se insere no terço ou na metade anterior da lâmina de cima e na metade posterior da lâmina de baixo. Porém, esse ligamento amarelo ele mergulha para a lateral e se divide em 2 partes. Uma parte posterior vai se fundir com a cápsula da faceta e uma porção anterior que vai mergulhar no forame. E por que é tão importante a anatomia do ligamento amarelo? Porque a articulação zigoapofisária ela é composta pela membrana sinovial, pela cartilagem articular, mas principalmente pelo fluido que compõe essa articulação. E aí, quando a gente junta a anatomia do ligamento amarelo, a anatomia da articulação com a anatomia óssea, a gente tem essa situação aqui, ó. Existem 3 tipos de ligamento amarelo em relação à sua migração da camada anterior para o foramen. O tipo A, que para antes de entrar no foramen, o tipo B, que para no foramen, e o tipo C, que vai além do foramen. E qual que é a importância disso? Se a gente tiver um conteúdo sinovial sendo expelido, saindo aqui da articulação, esse conteúdo ele pode bater no ligamento amarelo e ir para o anterior e ir para o foramen, ou ele pode bater e ir para o recesso.
E qual que é a fisiopatologia do cisto facetário? O principal fenômeno implicado nisso é a hipermobilidade da faceta. Esses microtraumas articulares geram uma inflamação crônica e um aumento do fluido sinovial. E aí, no momento em que essa faceta artrítica faz com que esse líquido sinovial aumentado extravase para dentro do canal, é que a gente vai ter a formação do cisto facetário, como a gente pode ver aqui. Só que é o que eu falei em relação à anatomia do ligamento amarelo. A depender da anatomia do tipo A, B ou C do ligamento amarelo, esse conteúdo mucinoso que está sendo eliminado pela articulação pode atingir alguma região específica da coluna. E com isso a gente tem a primeira classificação dos cistos. Esse cisto pode ser external ou foraminal, quando o conteúdo migra para o anterior. Ele pode ser articular, adjacente à articulação ou medial. E ele pode ser interno ou em relação com o ligamento amarelo. E aqui em amarelo, a gente tem as associações de um cisto que pega tanto o forame quanto o articular e um cisto que pega articular e o ligamento amarelo. Isso, aí a gente entra agora nas opções de tratamento. Obviamente que se a gente tiver um cisto facetário com uma listese móvel, a nossa cirurgia não vai ser endoscópica. A gente vai fazer uma cirurgia aberta, pode ser até MIS, onde a gente vai descomprimir e fixar esse doente. Porém, existe na literatura, apesar da literatura ser muito pobre em relação ao tratamento full endoscópico em cistos facetários, existem várias opções de tratamento do cisto facetário. Existe uma frase aqui no Brasil que diz que quando você tem muitas opções de tratamento para uma patologia, talvez nenhuma delas seja adequada. Mas quando a gente vai pegar a história do tratamento dos cistos facetários, a gente começa com as infiltrações, depois a gente passa pela aspiração guiada por tomografia, a microcirurgia aberta, a tubular, o biportal, ilustrado aqui nesse artigo do pessoal da China, com acesso contralateral, até que a gente chega na full endoscopia. E o que a gente preconiza hoje? A gente preconiza hoje que o jeito mais fácil de acessar o recesso lateral, onde esses cistos facetários estão localizados, é pelo acesso interlaminar. De qualquer forma, o pessoal da Rivo Spine, capitaneado pelo Dr. Sebastian Hutten, e principalmente pelo Comp aqui nesse artigo, eles fizeram esse artigo científico, talvez o único artigo realmente que tenha comparando técnicas, em que eles comparam a utilização da endoscopia para o cisto facetário e acompanham esses pacientes por 2 anos com um N de 74 pacientes. Nessa casuística deles, 10% dos pacientes foram tratados pelo acesso transforaminal, por conta daqueles cistos que estavam no forame. E 90% desses pacientes foram tratados pelo acesso interlaminar. E o que eles utilizaram para definir isso? A angulação da faceta. E aí, a taxa de recorrência deles nesse trabalho foi de 2,1%, e as principais complicações foram lesão dural e desestesia, com 4%. E, em geral, no artigo, eles colocam que essas complicações se deram no acesso transforaminal. Em achado intraoperatório, eles tiveram 6% de calcificação e um dado muito importante, eles visualizaram uma aderência, um attachment do cisto com a raiz em 24% dos casos. Agora a gente vai entrar na parte mais técnica da nossa aula. A cirurgia endoscópica é uma cirurgia alvo dirigida, então a gente tem que planificar. Então, de rotina, a gente pede raio-x, tomografia e ressonância para todos os nossos pacientes. E o que eu vou procurar no raio-x desse paciente com cisto facetário? A principal coisa é a instabilidade. Eu não vou entrar aqui no mérito dos critérios de instabilidade, mas o que eu mais uso é a translação no raio-x dinâmico. A outra coisa e óbvio que se tiver translação, a gente tem que fazer artrodese. A outra coisa que a gente utiliza bastante é o estudo no raio-x em AP da relação da linha pedicular medial com a linha lateral da janela. Por quê? Eu consigo dimensionar o quanto de IAP eu vou ter que drilar para que eu consiga acessar esse cisto de forma segura. Quando eu venho para a tomografia, eu estou procurando 2 coisas. Calcificação, como a gente pode ver aqui nessa imagem, é um cisto facetário calcificado, e sinais de artrodese na articulação. Então, aqui, esse paciente teve um cisto facetário antigo, ele calcificou, mas essa faceta já está artrodesada.
E a ressonância? A ressonância nos possibilita algumas outras classificações, como eu coloquei aqui no slide. Mas não só isso, a gente consegue estudar os limites desse cisto, mas principalmente a angulação da faceta. Isso aqui é uma classificação mais simplista que tem do cisto facetário, lembrando que essas classificações provêm de trabalhos com cirurgia aberta, em que o tipo 1 são cistos mediais ou no recesso, tipo 2, cistos que estão no recesso e no foramen, e tipo 3, lateral. E o tipo 4 são os cistos associados à espondilolistese. Nesse trabalho do Dr. Tizian, que também classificou os cistos facetários, ele coloca uma coisa interessante, que o pior resultado cirúrgico dele em relação à recidiva foram nos casos em que a faceta é mais sagital. Como o Dr. Luquim disse na resposta ao Davi na aula dele, as facetas sagitais, elas predispõem à listese. Então, o outcome foi pior porque esses pacientes necessitaram ser artrodizados por instabilidade no pós-operatório. Essa aqui é uma classificação um pouco mais complexa, mas ela divide a graduação do cisto facetário em 5, sendo que o grau 1, grau 2 e grau 3, a gente tem menos de 15% de listese e até 25 no grau 1, de 25 a 50 no grau 2 e acima de 50 no grau 3. Já o grau 4 e o grau 5, a gente tem uma listese maior do que 15%. Outra coisa que a gente consegue ver na ressonância são os limites desse cisto. Então, na hora que a gente olha aqui, esse cisto facetário, que inclusive é a imagem do caso que eu vou apresentar para vocês, e eu projeto esse cisto no raio-x, talvez a gente até possa usar a classificação do San-Roli para a migração de hérnia, para que a gente possa delimitar. Mas o que a gente observa aqui é que esse cisto facetário está adjacente ao nível do disco. E agora a gente vai para o passo a passo da cirurgia, tá? Hoje em dia a gente não marca mais essas linhas, mas é só para fins didáticos. Com raio-x em AP a gente marca a linha média, a gente marca o centro do disco, e aí com a ponta do bisturi a gente localiza o centro da janela interlaminar. Quando eu estou fazendo cisto facetário, eu trago o meu ponto de entrada um pouquinho mais para a lateral, na borda medial da IAP. Viro o meu bisturi e faço aquela incisão de 7 milímetros, abrindo a fáscia junto com a pele. Com raio-x em perfil, a gente observa que a nossa cânula de trabalho vai estar com um trajeto caldo-cranial. Por que isso acontece? Isso acontece por conta da sobreposição das lâminas. Lembrando que quanto mais cranial a gente tiver, maior vai ser essa sobreposição das lâminas e mais caldo cranial a gente vai entrar. E no raio-x em AP, a gente está na borda medial da IAP. A primeira coisa que a gente vai ver quando a gente entrar com o nosso endoscópio é a musculatura. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar essa janela interlaminar com uma LOVE e depois complementar com bipolar. E aí a gente tem que tomar uma decisão. A gente vai fazer essa abertura da janela de medial para lateral ou de lateral para medial. O que a gente preconiza? É que nós façamos isso de lateral para medial. O que implica isso? Implica na gente drilar primeiro a borda medial da IAP, quando a gente aprofunda, drilar um pouquinho da SAP e as lâminas, ou a gente pode abrir o ligamento amarelo, tal qual uma hérnia, e vir de medial para lateral, identificando a junção do cisto com a faceta. Mas o que a gente faz? A gente faz isso de lateral para medial. Você pode começar a sua drilagem no ângulo da lâmina com a IAP, ou você pode começar a sua drilagem no ângulo da lâmina de baixo com a pontinha da IAP com a SAP. E aí a gente vai fazendo essa drilagem de cranial para caudal para que a gente possa delimitar o nosso cisto. Depois que a gente já drilou, a gente tem que abrir o ligamento amarelo. E observem aqui nessa foto, que é do caso que eu vou mostrar para vocês, em que uma parte do cisto estava jogado para a posterior. E aí outra coisa que é muito importante. O cisto facetário, ele lembra muito o tecido neural, ele lembra muito a raiz por conta da vascularização que ele tem. Então, cuidado para não pegar com a sua pinça alguma estrutura que você julgue ser do cisto e, na verdade, ela ser da raiz. E aí, depois que você abriu, você vai identificar o cisto, como a gente consegue ver aqui. Ó. Aqui está a raiz de L5 e aqui a faceta. Depois que a gente identificou o cisto, a gente tem que fazer uma dissecção cuidadosa, tentando não romper do cisto. Por quê? Porque o cisto estando tenso, a gente consegue fazer essa liberação do attachment que existe do cisto com a raiz de forma mais segura.
A gente tem que fazer essa dissecção de cranial até caudal para que a gente veja todos os limites do nosso cisto. Outro macete, outro tip and trick que a gente pode passar para vocês é usar a ponta do seu bisel para dar um pouco de tensão nesse cisto e facilitar essa dissecção. E aí, depois que a gente já está com o cisto todo dissecado, a gente entra com a nossa pinça Love e vai tirando o cisto. Observem aqui nesse vídeo que esse conteúdo que sai de dentro do cisto é um conteúdo mucinoso. E se por um acaso, durante a minha dissecção, eu romper o cisto? Isso eu vou mostrar para vocês no vídeo da cirurgia que eu coloquei. E se sobrar cisto? Se sobrar cisto, a gente tem que queimar esses remanescentes de cisto, como eu estou fazendo aqui nesse tempo cirúrgico, tomando cuidado para não queimar a raiz. E qual que é o macete para fazer isso? É que você passe a ponta do seu bipolar e no momento em que o cisto se afasta da estrutura neural, aí você pisa no bipolar. Com isso a gente consegue burn, a gente consegue queimar algum resíduo de cisto que tenha ficado, caso inadvertidamente a gente tenha aberto o cisto. E no final da cirurgia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que checar a nossa descompressão. Então a gente tem que pegar nosso endoscópio, aqui a gente consegue ver a raiz transeunte, a axila da raiz e o saco dural, e a gente vai navegando e virando nossa câmera, triangulando, para mostrar que a gente teve uma descompressão adequada de toda a nossa região de trabalho. Esse aqui é um caso, a gente já está no final da aula, em que a gente tinha um cisto facetário na projeção do disco, aqui em maior zoom, né? A gente observa que o cisto passa um pouquinho, é como se fosse um Sanroli 2 e um Sanroli 3 aqui, e esse cisto vindo quase até a linha média. E aí vai começar o nosso vídeo. O ponto de entrada que eu escolhi foi na borda lateral da janela interlaminar. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, tal qual o Moscatelli falou, é expor a borda medial da IAP, lembrando que a IAP está posterior. E até com bipolar, isso aqui foi uma gravação que a gente fez exatamente para a aula, tá? A gente não faz essa quantidade toda de raio-x, mas a gente vai marcando os limites craniais e caudais do nosso cisto. Então, aqui nesse raio-x a gente tem o limite caudal e no raio-x seguinte a gente mostra o limite cranial. Observem aqui, ó, que o cisto ele vem para posterior, ó, e a gente consegue ver esse cisto aqui. Dá uma vontade de puxar esse cisto, mas ele não está contínuo com a parte medial. Essa parte do incrível Hulk é normal. E aí a gente vai começar a nossa drilagem. A gente começou a nossa drilagem na junção da porção mais caudal da IAP com a lâmina de baixo. Tá? Observe aqui no raio-x que vai aparecer que a gente está na porção mais inferior da janela. Ó. E aí a gente vai drilando a borda medial dessa IAP e lembrando a todo momento quais são os limites do cisto. Então, esse cisto ele está Sanroli 2 e Sanroli 3, ou seja, ele está passando um pouquinho da borda do disco. E aí, com manobras mão, pé e mão, cabeça, a gente vai drilando desde a lâmina de L4, grudado na borda da IAP, até, aqui a IAP, ó, até a porção mais inferior da janela, onde a gente vai encontrar a lâmina de L5. Observem aqui o movimento que a nossa mão vai fazendo de girar o endoscópio para poder mostrar a estrutura onde a gente está trabalhando. Quando a gente está satisfeito com a nossa ressecção óssea e a gente utiliza o tamanho da broca que a gente está usando para saber quanto que a gente retirou, a gente vai começar a abrir o ligamento amarelo. E essa abertura, sim, ela tem que ser feita de medial para lateral. Então, depois que a gente já abriu o ligamento amarelo, a gente vira a nossa tesoura e começa a cortar para a lateral. Nesse momento da cirurgia aqui, eu descolei o ligamento amarelo da lâmina e joguei meu probe lá para cima, mostrando que a gente chega no pedículo de L4. Só que diferente da hernia de disco, que a gente só precisa abrir o ligamento amarelo para a lateral, no caso do cisto, a gente precisa encontrar os limites desse cisto. Então, nesse momento aqui, a gente está cortando o ligamento amarelo pré-cranial, depois a gente vira a nossa tesoura, a gente corta o ligamento amarelo pré-caudal, para que a gente possa pegar todo o ligamento amarelo em relação ao cisto. Nessa cirurgia aconteceu um fato. Observem vocês aqui, ó, que o cisto ele se mistura com o ligamento amarelo. E essa é a importância da gente entender a anatomia do ligamento em relação ao cisto facetário. E eu rompi esse cisto. Isso gera uma dificuldade extra na cirurgia, porque a gente deixa de ter a tensão do cisto para facilitar a nossa dissecção da raiz.
o que eu fiz? Eu continuei abrindo o ligamento amarelo, tá? E nesse momento aqui, na porção mais lateral da janela, com a tesoura mesmo, eu não usei o descolador, eu fui fazendo mão-pé e mão-cabeça para que eu pudesse descolar o cisto do ombro da raiz. Aí eu ainda não estou mexendo na parte mais medial. Quando chega nessa parte aqui da cirurgia, que eu já estou trabalhando no ombro da raiz, observem que o cisto aparece aqui, ó. Só que na porção mais lateral, o cisto se confunde com o ligamento amarelo. Então, qual foi a nossa opção tática nesse momento, tendo em vista que o cisto estava roto e que eu não teria mais a tensão do cisto para me ajudar a dissecar? A gente começou a retirar cisto para cranial e para caudal, e depois que a gente, com uma dissecção delicada, a gente separou o cisto da raiz, a gente entrou com uma tesoura e dividiu esse cisto em duas partes. Observem que a parte romba da minha tesoura está adjacente à raiz e a parte que corta da tesoura está para a lateral. Com isso, eu dividi cisto cranial e cisto caudal. A gente continua fazendo a dissecção e aí a gente começa a retirar partes do cisto de cranial e para caudal. Nesse momento aqui da cirurgia, a gente já consegue ver a raiz e a gente vai tirando esses remanescentes do cisto, ó, realizando essa dissecção, lembrando que a principal complicação dessa cirurgia é a lesão dural. E nos casos em que a gente não consegue retirar o cisto todo, a gente queima os remanescentes do disco para que a gente possa retrair e diminuir a chance de recidiva. E no final da cirurgia... aqui eu estou retirando o conteúdo mais mucinoso desse cisto. E no final da cirurgia a gente consegue ver que a gente abordou do platô superior de L4, tá, até o platô superior de L5, ou seja, a gente conseguiu descomprimir a raiz transeunte em toda a extensão dela. E a nossa visão final da cirurgia, mostrando que todo esse segmento está descomprimido. Observem que tem um pouquinho de cisto ainda aqui, ó, de parede de cisto, na região caudal, e tem um pouquinho de cisto aqui na região cranial. Tá? Então, a gente faz uma revisão final para ver que a raiz está solta. Esse aqui é o exame de pré-operatório e esse aqui é o exame de pós-operatório. Observem que a gente tem um conteúdo aqui, ó. O radiologista laudou isso como soro e sangue. O paciente teve uma evolução espetacular, sem dor no pós-operatório. A gente já está com segmento de 1 ano desse paciente e a gente não precisou reoperá-lo por instabilidade ou por dor. E quais são as principais complicações? A principal complicação é a lesão dural, seguido da recorrência e da desestesia. E quando que essa lesão dural ocorre? Em geral, naqueles 24% de pacientes que têm adesão do cisto à raiz, no momento da dissecção a gente faz essa lesão dural. E como prevenir essa lesão? A gente previne essa lesão com movimentos de triangulação para que a gente possa olhar onde a gente está dissecando, mas principalmente fazendo a coisa de forma delicada. E se você tiver a lesão, como é que você resolve? Como o Moscatelli falou, a gente pode proceder à sutura? Até pode. Tá? A gente já fez aí, o Facundo tem casos, o Davi e eu, mas, em geral, a evolução da lesão dural é benigna e nada precisa ser feito. Em relação à recorrência, ela é maior quando a gente faz uma ressecção subtotal, como no caso que eu fiz, tá? Obviamente, e, curiosamente, nos cistos menores. Por quê? Porque um cisto menor tem mais conteúdo sinovial para que possa recidivar esse cisto. E em relação à desestesia, ela acontece principalmente quando a gente trata o espaço L5-S1, porque a gente tem que lembrar que na anatomia, o gânglio da raiz de S1 está intracanal. Então, quando a gente mobiliza essa raiz, a gente está mobilizando o gânglio da raiz de S1. E como take-home message, sempre planifiquem sua cirurgia. Definam tanto a porção cranial como caudal do cisto facetário. Tente não romper do cisto durante a dissecção. Faça uma dissecção delicada, mas lembre-se, é melhor uma ressecção subtotal do que uma lesão dural. E o nosso recado final é que o acesso interlaminar ele é um acesso adequado para as patologias do recesso lateral. Obrigado. Marcus, excelente como siempre, la verdad. Una descripción paso a paso de la técnica para remover los quistes facetarios. Es la
digamos, la síntesis de tantas charlas que hemos tenido en la Asociación Latinoamericana de Endoscopía Espinal sobre cómo tratar de estandarizar esta técnica y aplicarla a esta patología. La verdad que es sorprendente los casos y sorprendente la técnica bimanual que has logrado desarrollar. Fede, ¿vos querías hacer una pregunta? Buen día, Marcos. Bueno, hermoso poder ver la cirugía con el detalle y cómo por técnicas uniportales uno puede hacer estas maniobras que a veces inclusive con técnicas abiertas nos cuesta mucho, ¿no? Desprender el quiste de la dura madre sin romperla. Mi pregunta va un poco más allá. Yo sé que vos has mostrado la resección de quistes en pacientes que no tienen inestabilidad, pero en el caso que la tuviese, por ejemplo, en espondilolistesis móvil, donde además de la resección del quiste tuvieses que asociar una artrodesis, ¿qué pensás vos del TLIF endoscópico? Muito boa pergunta. E eu acho que o TLIF endoscópico ele fere alguns princípios da artrodese. Tá? Eu tenho 2 casos de artrodese e não me convenceram. Por quê? Porque a superfície de contato desses cages são muito pequenas. E aqui no Brasil, a gente não tem acesso a alguns outros tipos de enxerto que poderiam preencher o espaço discal para a gente promover a artrodese. Então, hoje, eu não faço uma artrodese endoscópica, um OLIF, O-L-L-I-F, porque eu acho que eu estou ferindo os princípios de artrodese. Então, é factível de fazer, dá para fazer, mas se eu não acredito em algo, eu acabo não fazendo.